volta nesta noite para a palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, leremos poucos versículos, versículo de número 15, o versículo de número 17. Abra comigo nesta noite, esta porção das Escrituras Sagradas, 1 João, capítulo 2, lendo o versículo 15 a 17, para a nossa meditação nesta noite, antes do nosso período de oração. Estas palavras de João pelo Espírito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta primeira parte do versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência. Meus queridos amigos, este capítulo de número 2 de 1 João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito, ele está falando sobre o final dos tempos e sobre o grande retorno do Senhor Jesus Cristo, logo no final. Ele fala também sobre as bênçãos, a certeza que todo crente terá ao encontrar com o Senhor Jesus Cristo naquele último dia no céu. Um tema muito significativo, na verdade, esse do final dos tempos e do retorno do Senhor Jesus Cristo. Especialmente conforme nós nos aproximamos, em poucas horas, de um novo ano que se abre diante de nós. Gostaria de falar brevemente, em poucos minutos, a respeito deste tema tão magnífico, um tema que aquece o coração de todo verdadeiro crente, o retorno do Salvador. Nós temos considerado tantas vezes esse tema, e é um tema que deve ser reconsiderado sempre. Nós chegamos em um momento do ano em que nós devemos de fato considerar. É um tema que aquece o coração de cada crente, o grande final, o retorno final do Senhor Jesus Cristo, uma verdade profunda, o maior de todos os eventos no horizonte da história humana. Quando nós olhamos pelo retrovisor da história, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, foi o grande evento da história humana. E ao olhar para frente, para o horizonte da história, nós olhamos para o retorno do Senhor Jesus Cristo, aquele grande dia, a sua volta a este mundo, o final da história humana presente, o final desta presente economia e o início da era eterna do povo de Deus com o Senhor, um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Há mais ou menos 4 anos atrás nós consideramos esta passagem em particular. Eu gostaria de revisitá-la nesta noite e expandir um pouco alguns pontos tão importantes aqui. Bem, eu inicio logo com este versículo de número 17, o Espírito de Deus falando através do apóstolo João: o mundo passa e a sua concupiscência. O termo no grego original aqui pode ser colocado no presente contínuo. O mundo está passando, o mundo sai de cena. Diante dos nossos olhos, ele está indo embora, ele está passando, ele não ficará por muito tempo. É como no pôr do sol, não é? Todos nós já vimos, ali está o sol se pondo, próximo ao final do dia. Ele se vai gradativamente, a luz se torna mais avermelhada, alaranjada no céu. De repente ele passa a sumir e logo ele se vai, ele sai de cena. Essa é a ideia, essa é a grafia da palavra no grego original. O mundo está passando, ele está indo, ele não ficará por muito tempo. Você vê ele indo embora. Você vê esta cultura presente, este mundo presente, se decompondo, saindo de cena, o mundo e a história humana neste tempo presente, chegando ao fim. O mundo passa, mas há uma dramaticidade muito grande aqui no termo grego. O mundo passa. É muito difícil traduzir esta palavra. Ela é uma palavra usada em 2 contextos específicos. Era utilizado no teatro grego. Quando uma cena terminava, no estágio, não é? Naqueles estágios da peça teatral, as cortinas fechavam, assim por dizer, a cena passava, aquele enredo acabava e logo uma nova cena viria. Aquela cena passava de repente. No drama, de uma maneira dramática, terminando, talvez como um criminoso que fora trazido para o tribunal para ser julgado. O juiz lê a sentença final, ele bate o martelo e aquele criminoso é levado por um policial e lá se vai ele pelo corredor, entrando pela porta e passando, julgado, terminado a sua sentença. E essa é a ideia, essa é a dramaticidade do termo aqui. O mundo passa, o mundo está julgado, o mundo está acabando, o mundo chega ao seu final. Este mundo, meus queridos amigos, ele não permanecerá por muito tempo.
ele logo passará. E o Senhor Jesus Cristo, ele deseja que cada crente em Jesus Cristo saiba disso. E por isso ele inspirou o seu servo João para trazer estas palavras para a igreja do Senhor Jesus Cristo, com toda essa força de expressão. Este mundo, diz a palavra de Deus, isto é, a cultura que nos envolve, a história, a economia presente, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que torna expressivo a cultura dos nossos dias, a moda, a música, as filosofias, as cosmogonias, as visões de mundo, a economia, a arquitetura, tudo que está diante dos nossos olhos, de material e imaterial, ficará para trás, chegará ao seu final, logo voltará o Salvador, que trouxe à existência este universo, e ele trará ao final também este mundo que ele mesmo criou. Há uma força nesta expressão. Será que você percebe? É como se ele estivesse dizendo, você percebe isso e o mundo passa, ele diz. O mundo diante de nossos olhos, ele passa de cena. Esse não é um mundo estacionário. Este mundo diante de nós, ele não permanecerá como está para sempre. E para o crente em Jesus Cristo, para pessoas que um dia vieram ao Senhor como pecadores arrependidos, que foram libertos de seus pecados e transformados pela verdade da palavra de Deus, este mundo está claramente em seu final, a ponto de passar. É um mundo em decomposição, é um período que segue muito velozmente diante dos nossos olhos, e é isso que o apóstolo deseja que nós compreendemos aqui. O mundo passa devagar, sim, gradualmente, então, de repente, não mais estará ali como nós conhecemos. Isso é algo determinado. Isso é algo certo, isso é algo estabelecido pelo próprio Senhor. Meus queridos amigos, este mundo presente, da maneira em que nós o conhecemos, ele não deve durar por muito tempo. Ele deve chegar ao seu final. O mundo, depois da queda do ser humano no pecado, ele não permaneceria mais, ele não tem mais uma estrutura para permanecer, ele está em decomposição, ele está morrendo fisicamente, moralmente, culturalmente, desde o dia em que nossos primeiros pais caíram em pecado e se afastaram de Deus. Assim, Deus não haveria de deixar este mundo em existência por tanto tempo. Ele irá passar e logo ele chegará ao seu final. Essa é a força de expressão destas palavras do versículo de número 17. Logo no início, começa com uma interjeição, na verdade, no grego, e o mundo passa. Uma declaração contundente. E é possível, na verdade, observar diante de nós os sinais de que este mundo, na verdade, estão passando. Nós podemos ver isso, porque a palavra de Deus nos educa a respeito disso. Então nós não precisamos ficar na ignorância. Nós não estamos à mercê de crendices, de prognósticos humanos. Nós sabemos que o mundo está passando, porque a palavra de Deus nos dá sinais claros de que isso está acontecendo. Nós sabemos o que nós devemos esperar em relação ao final dos tempos, e nós vemos as indicações na palavra de Deus, no mundo em nossa volta, de que este mundo presente está de fato chegando ao seu final. Nós vemos, por exemplo, tenho mencionado alguns sinais, algumas vezes aqui, gostaria de tocar neles novamente. Nós vemos sinais na criação de que este mundo está passando, sinais biológicos, de fato, de um mundo que não foi estruturado para permanecer para sempre. Você ouve a respeito disso o tempo todo. Você ouve de cientistas sobre o avanço exponencial, na verdade, das populações mundiais. A maneira como as sociedades se espalham por toda parte, não é? E logo, em pouco tempo, o pequeno espaço de terra arável que irá sobrar para a produção de alimento, a guerra por água potável, água doce, a luta por superfície terrestre, a luta por recursos materiais, logo nós chegaremos ao final. Este mundo não irá comportar tantas pessoas em tão pouco tempo. Você ouve sobre questões de mudança climática em toda parte, nos oceanos que se sobe cada vez mais a água nos oceanos. Por quê? Porque as geleiras se derretem, né, nos árticos. Você ouve a respeito da camada de ozônio, aquele buraco enorme que não pode voltar mais atrás, irreversível. A temperatura que sobe, não é o nível de precipitação de chuva em toda parte, não mais gradual, contínuo, mensurável como antigamente. Hoje você tem seca extrema, calor extremo, chuva em grande quantidade. Partes deste país onde a inundação, neste exato momento que nós estamos falando aqui, lugares onde há um calor absurdo, a mudança tão tremenda no clima do nosso planeta, sinais, indicações de que este mundo, após o pecado, ele definitivamente irá passar. Logo ele chegará ao seu final. E assim, se o mundo não estivesse nos planos de Deus, bem, o que seria dele, no final das contas, com o ser humano destruindo? E nós vemos essas evidências
mais do que em qualquer outra geração diante dos nossos olhos. Nós vemos também sinais políticos de que o mundo está passando, com nações voltando àquela corrida armamentista. Você observa essas polarizações de China, de Rússia, dos Estados Unidos, você vê forças tremendas em toda parte, o número de armas que estão sendo produzidas poderia destruir a Terra milhões de vezes em pouco tempo. Você observa essas coisas, a quantidade de armamento atômico em toda parte que tem sido descoberto, de países soviéticos que nunca se desarmaram, sempre esconderam as suas ogivas. Você percebe o mundo como ele se encontra. Assim, como se imaginar que o mundo poderá sobreviver politicamente em uma era nuclear como a nossa? Você vê também sinais morais, meus queridos amigos, sinais na ciência, sinais nas tecnologias. Recentemente estava lendo um artigo sobre a corrida matemática quântica. Você sabe o que é isso? Bom, quem tem informação tem poder, não é? E o processamento e análise de informação é uma chave poderosa na mão de governos e de empresas nos nossos dias. Mas nós temos algo chamado código binário, não é? Para computar informação. 1, 0, 1, 0, toda aquela coisa. Eles descobriram que a utilização de átomos agora pode acelerar a contagem e o processamento de dados. Computadores feitos com átomos. A corrida por trás da ciência quântica na Rússia, nos Estados Unidos, e de que maneira as pessoas não serão dominadas por esses sistemas de informação em suas vidas pessoais, privadas, o governo com o olho sobre todo mundo, ninguém mais tendo sua privacidade. Nós chegamos a um tempo em que a sociedade se tornou tão unida e a globalização tão efetiva que este mundo já fala a mesma voz, a mesma língua cultural, a mesma visão de mundo, e uma visão que se afasta de Deus. E o mundo que é controlado por ideologias e pessoas que se afastam do conhecimento de Deus e que têm rejeitado a Deus em seu coração. De que maneira poderia este mundo permanecer por muito tempo? Nós falamos sobre sinais morais, preditos na palavra de Deus, grandes mudanças sociais em toda parte. Talvez você que tenha aí passado dos seus 35, 40 anos em diante, você perceba com mais clareza como a sociedade se afastou de princípios morais, não é? Amados e cultivados aqui neste país. O Brasil, há muito tempo, deixou de ser um país verdadeiramente cristão. E nós vemos agora uma avalanche, não é? Uma pletora de imoralidade, de impiedade, sendo promovida pelos grandes veículos de comunicação social, pelas grandes mídias. É uma sociedade que se afasta completamente do temor a Deus, do temor da presença de Deus e de um dia de juízo. Nós vemos sinais morais, o avanço de uma cultura permissiva, onde tudo é aceito, onde padrões morais são relativizados. E o grande lobby, você percebe em nossos dias, da LGBT, da força homossexual, isso não é uma questão pequena, meus queridos amigos. A maneira como as coisas são invertidas em nossos dias. Tanta grosseria, vulgaridade, baixeza em larga escala, na música, em programas de televisão, nas conversas, coisas que você ficaria de cabelo arrepiado em ouvir em conversas entre pessoas na rua ou abertamente em público há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Desprezo aos padrões morais cultivados e apreciados por todos. A força do ateísmo, o mundo em rápida transformação, mas não uma transformação para melhor, não uma transformação para o temor de Deus, o retorno à sua palavra. A expansão do ocultismo aberto, práticas de espiritualismo como nunca antes. Recentemente temos lido, nós estarrecidos, a respeito de Abadiânia, em Goiás, um ponto de entrada no satanismo tão grande, onde milhares e milhares de pessoas recebiam supostamente suas curas, ainda recebem em troca de uma comunhão pessoal com Satanás e supostos espíritos. E isso não é só ali, em toda parte do Brasil. Coisas abertas, coisas que eram feitas no meio do mato, escondido, agora nas vitrines, em toda parte. A força do ocultismo, o domínio de Satanás sobre as mentes. O final deste tempo se aproximando, o mundo em decomposição. Nós temos tantos sinais diante de nós, queridos amigos, mas também nós temos sinais redentivos. Sinais preditos na palavra de Deus. Você fala e percebe sobre o grande afastamento da verdade nas igrejas. Igrejas que eram conhecidas por um amor profundo e um zelo profundo pelo conhecimento da palavra de Deus. Você fala e ouve sobre a apostasia que acontece na igreja. A apostasia começa na igreja, ela acontece na igreja. No final dos tempos, muitas pessoas imaginam não haverão mais igrejas, mas isso é um grande mito. Haverão muitas e mais do que nunca, porque o afastamento da verdade não significa o fechamento das portas da igreja. E nós falamos sobre a apostasia, que é o afastamento da pureza da palavra de Deus. E nós temos hoje tantos lugares que podem ser nomeados qualquer outra coisa, mas não igrejas, centros de entretenimento religioso ou qualquer outro, cassinos da religião, lugares onde o ocultismo e o misticismo é destilado por uma suposta
suposto verniz evangélico. Assim nós vemos diante de nossos olhos, queridos amigos. Sinais de afastamento no meio da igreja, o mundanismo na igreja, a igreja que sempre foi vista como uma instituição santa, uma instituição separada do mundo, tornando agora indistinguível do mundo, indistinguível do mundanismo que nós abandonamos depois da conversão. Você entra em igrejas, em lugares de culto que você vê a aparência de uma discoteca, você vê um lugar de entretenimento e de informalidade. E a palavra de Deus não se encontra mais em tantos lugares onde o Evangelho era proclamado, onde havia santa reverência, alegria no Senhor, separação do mundo em todas as denominações, em todos os lugares e no mundo inteiro. Você observa estas coisas e você percebe que nós estamos chegando ao final. E você vê como o espírito de rebelião domina em muitas igrejas em nossos dias. Pessoas abandonando suas congregações por orgulho, por ambição. Você observa hoje um fenômeno estranhíssimo na internet, não é algo estranho de nossos dias. Pessoas que se identificam com a doutrina reformada e que passam posts reformados, mensagens reformadas, eles dão um joinha para artigos reformados, mas que não estão em igrejas, mas que são rebeldes à disciplina da igreja, mas que não permanecem na casa do Senhor. Um fenômeno estranho de crentes de internet desigrejados, que se reconhecem como reformados, mas que não se identificam com a igreja do Senhor Jesus, que não estão interessados em uma adoração verdadeira, em comprometimento de vida. Isso se espalha pelo mundo inteiro, coisas que nós nunca vimos antes, meus queridos amigos. Você vê também outros sinais redentivos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo pregado no mundo inteiro como nunca antes. O uso do meio de comunicação, da internet, tantas formas, a impressão da Palavra de Deus, a tradução do Novo Testamento e do Antigo para centenas, milhares de dialetos e línguas no mundo inteiro. O Evangelho chegando a rincões que nunca chegaram antes, em toda parte o Evangelho chegando. E tudo isso predito nas Escrituras, na Palavra de Deus, como sinais apontando para o final dos tempos. Nós vemos estas coisas diante dos nossos olhos, se alastrando, se espalhando por toda parte, e nós temos a certeza, meus amigos, de que o mundo e sua concupiscência chega ao final. Ouça essas palavras mais uma vez. E o mundo passa, e a sua concupiscência, o seu sistema moral alternativo, anti-Deus, anticristo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus Cristo está às portas e nós podemos ter toda a certeza disso. Mas, queridos amigos, quando o Senhor irá se manifestar, bem, nós lemos muito a respeito disso. Veja o versículo de número 28. O apóstolo, inspirado pelo Espírito, nos fala a respeito disso. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, isto é, na firmeza, na fé, no amor pelo Senhor, na verdade, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, quando ele se manifestar. Palavra muito interessante. A manifestação ou o retorno do Senhor Jesus Cristo trará o final, o ponto final deste mundo. Pastor, eu tenho ouvido que nós estamos no final dos tempos já há muitas décadas, sim, meu querido amigo. Nós estamos no final desde que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Todavia, nós vemos sinais claros de que nós estamos nas páginas finais, se não nos parágrafos finais do capítulo final. E o retorno do Senhor Jesus Cristo, aqui colocado em termos de sua manifestação, quando ele se manifestar, será exatamente o ponto final da história humana. E este mundo que está passando diante de nossos olhos chegará ao seu fim quando o Senhor Jesus se manifestar mais uma vez. Esse será o final. Ele será manifestado novamente, o que significa dizer que ele se fará visível, assim como ele foi visto por olhos humanos aqui nesta terra, ele se manifestará visivelmente neste mundo outra vez. Ele retornará, e aqui neste versículo, como em tantos outros na palavra de Deus, ele retornará uma única vez. Ele se manifestará, não duas vezes, não uma vez invisível, depois uma vez visível, depois um terceiro retorno, quanto tantos têm dito por aí, não, quando ele voltar. Tudo aquilo que acontecerá no final dos tempos, acontecerá naquele momento do seu retorno, diz a palavra de Deus. Se alguma vez você já leu livros ou assistiu filmes de ficção religiosa, falando sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo em 2 ou 3 estágios, ele vem invisível, a igreja sobe, o anticristo vem, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, ele volta visível para reinar por 1000 anos,
Alguns adicionam mais um terceiro retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, um período muito extenso, de 1000 anos literais, etc. Você acha tudo isso difícil? Você não consegue colocar essas coisas? E há um espaço aqui, eu não entendo, eu não compreendo. Deixa-me dizer, na palavra de Deus é muito simples. O ensino da palavra de Deus não é para nos confundir. É muito simples, amigos. O Senhor Jesus Cristo retorna uma vez por todas e tudo acontece simultaneamente. A ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna, por isso 2 ressurreições, uma em 2 e uns para a condenação. Todos serão ressuscitados. E nós subiremos, salvos e não salvos, para receber nossos novos corpos para a vida eterna ou para a condenação. O julgamento do mundo, a destruição, não a aniquilação, mas o desmantelamento deste mundo e a reconstituição deste mundo de uma maneira maravilhosa, como aponta a palavra de Deus, o céu e a terra, de alguma maneira conectados e unidos, pois o trono de Deus estará aqui. Tudo acontecerá de uma vez, simultaneamente, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo entrar novamente no tempo e no espaço e trouxer ao final a história humana. A palavra de Deus é tão clara a respeito disso. O julgamento da terra, a destruição do mundo presente, as bodas do Cordeiro, o início da era eterna. Meus amigos, não se deve separar estas coisas e torná-las complicadas. A palavra de Deus fala sobre um final preciso e a vinda do Senhor e todas estas coisas. Há na Bíblia o número de termos que descrevem esta segunda e última final vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não me voltarei aos versículos, temos pouco tempo diante de nós. Em Apocalipse nós temos o termo revelação, a revelação do Senhor Jesus Cristo, quando Ele se revelar, quando Ele voltar. Nós lemos sobre epifania também, uma palavra grega que fala sobre a aparição do Senhor Jesus Cristo. A palavra bem conhecida, não é, parousia, ou presença do Senhor, a sua presença. Há também o termo o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos falam muito sobre aquele dia. Todos estes termos apontam para um único evento, o retorno do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Quando Ele cumprirá a sua promessa de voltar uma última vez a este mundo, quando Ele trouxer ao julgamento todas as pessoas, anjos, homens, todas as criaturas, quando Ele retornar a este mundo, bem o que a Bíblia ensina sobre a maneira do retorno do Senhor Jesus Cristo. Volte-se comigo para o livro de Atos, bem rapidamente, no capítulo 1, no versículo 10 ao versículo 11, nós temos algo que nos fala sobre a maneira do retorno do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículos de número 10 a 11, você pode compartilhar com um amigo ao seu lado que não tem uma Bíblia, estas palavras. E estando, isto é, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Lucas nos diz que eram anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, observe agora, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Primeiro, a maneira do retorno do Senhor Jesus Cristo será um retorno visível, está aqui. Ele retornará vindo pessoalmente. O versículo nos diz que ele virá em pessoa, versículo 11. Esse Jesus, esta pessoa, ele próprio, não o representante dele. Ele mesmo, que foi levado ao céu, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu o vistes vir. Ele não irá nascer novamente neste mundo, amigos. Ele não virá novamente para andar neste mundo. Ele não pisará nesta terra. Ele não sairá andando pelas ruas, nos diz a palavra de Deus. Ele virá com os anjos das nuvens. Ele não pisará neste mundo. Nós subiremos para encontrá-lo nos ares. Há muitas seitas e religiões ditas cristãs ou cristianizadas que falam sobre um novo nascimento de Cristo. Você ouve muito sobre a seita da unificação universal, não é? Sun Myung Moon, da Coreia. Que ele, aquele homem, foi o segundo Cristo, e há tantos falsos cristos que se dizem nascer neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que ele próprio virá pessoalmente. A segunda coisa que nós somos informados aqui é que ele retornará fisicamente, em seu corpo, no mesmo corpo com o qual ele subiu. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 28, eu leio essas palavras assim também. Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez,
sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ele voltará. Ele se ofereceu o seu corpo, isto é, para levar o pecado de muitos. Ele aparecerá a segunda vez, sem pecados. Nós aprendemos algo também aqui, que o seu retorno será visível. Há aqueles que ensinam que o retorno do Senhor Jesus Cristo será secreto, invisível. Os jovens, não é? Chamados russelitas, testemunhas de Jeová. Também os dispensacionalistas, que ele virá invisível primeiramente. Mas, queridos amigos, se você abrir comigo em Apocalipse capítulo 1, e no versículo de número 7, você vê com toda clareza o ensino da palavra de Deus, que ele retornará visivelmente. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, como foi registrado lá em João, em Lucas, em Atos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, porque serão ressuscitados. Ele virá visivelmente. A sua segunda vinda será tão visível a este mundo quanto a sua primeira vinda. E nós aprendemos que a sua vinda será repentina. O próprio Senhor Jesus Cristo comparou o seu retorno a este mundo como a manifestação de um relâmpago, não é? Que se manifesta em uma distância e é visto em toda parte. Ele virá, diz Mateus capítulo 24, versículo 27, não de uma maneira invisível, mas visível e repentina. A sua vinda, por exemplo, é comparado à vinda de um ladrão. Você não espera por um ladrão. Você não sabe que momento ele vem. Se ele virá como um ladrão, ele virá para roubar as esperanças vãs e vazias daqueles que depositam sua mente e o seu coração neste mundo. Ele virá de repente e será um terror para aqueles que têm virado os seus olhos para longe da palavra de Deus, mas para aqueles que esperam no Senhor, será um motivo de tamanha alegria. De repente, uma surpresa para o mundo, mas não uma surpresa para os crentes, meus queridos amigos. Não uma surpresa para o povo de Deus, será uma surpresa para os incrédulos. Será uma surpresa para aqueles que, se dizendo crentes, viraram as costas para Cristo e viraram seus corações para este mundo, amando mais a este mundo. Deixe-me lhe perguntar neste momento: onde está o teu coração nesta noite, a tua mente? O que você irá fazer ao sair deste lugar? Amanhã, onde está a tua mente? É este um lugar entediante onde você tem que vir porque alguém lhe chamou? Onde está o seu coração, meu querido amigo, minha querida amiga, nesta noite? Você já veio a Jesus Cristo. Você pode esperar por aquele dia com verdadeira certeza e paz, que Ele virá e você subirá com o Senhor, ou será um dia de surpresa, triste e terror para você, quando o Senhor aparecer em glória em breve. Você nunca o buscou, você tapou os teus ouvidos para Ele. Ou você veio ao Senhor Jesus Cristo e trouxe os teus pecados ao Salvador? Eu lhe faço essa pergunta nesta noite. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz esta pergunta. E por último, queridos amigos, Ele virá em glória. Em sua primeira vez, Ele veio em humildade, como um bebê frágil, uma manjedoura, uma família pobre, uma cidade pequena, desconhecida. Poucos notaram. Anunciado para poucas pessoas, alguns poucos pastores, um punhado de anjos. Na sua segunda vinda ele virá com glória. O toque da trombeta, do arcanjo, o maior de todos, com milhões e milhões de anjos, com todo o povo de Deus que se encontra agora na presença do Salvador. Uma estrela marcando a sua primeira vinda. O sol, a lua e as galáxias se prostrarão diante dele, quando ele entrar novamente no tempo e no espaço, trazendo o seu povo para trazer o final a esta era. Apoteose celestial no céu, toda a glória do Senhor, o seu esplendor, a sua vinda, a sua presença, a sua manifestação visível aos olhos humanos. Nós pensamos sobre isso e nós subiremos com o Salvador para o encontrar nos ares. Como será este dia glorioso? Como pasmarão os homens que se afastaram da verdade de Deus e abandonaram a sua palavra. Amigos, como essas coisas devem nos afetar? Se você pensa sobre o final dos tempos, eu concluo aqui. Se você pensa sobre o final de todas as coisas, e você pensa e considera em teu coração, como um crente em Jesus Cristo, sobre o retorno do teu Salvador, você nunca ouviu com os teus olhos físicos. Um dia você ouviu com os teus olhos da fé, quando você estendeu a mão de fé para receber perdão e misericórdia. E você o verá com os teus olhos, você pensa sobre isso.
o final de todas as coisas, um mundo que se acelera para o fim e o retorno do Salvador Jesus Cristo. Bem, quando você pensa sobre isso e você medita sobre estas coisas, isso te dá uma verdadeira perspectiva correta na vida. Isso coloca os teus pés de volta no caminho certo. Isso corta as provações para um tamanho muito menor. Não é, eu estou partindo. Estas provações não permanecerão para sempre. Essas dificuldades não serão para sempre. O meu lote, o meu tempo nesta vida é provisório. Todas essas esferas sociais em que eu me encontro, elas passarão. O mundo está acabando, o meu Senhor está voltando. Isso te dá uma visão clara, uma visão correta da situação em que você se encontra hoje. Você pensa sobre isso, sobre o final de todas as coisas, sobre o retorno do Salvador, e pensar sobre isso abole o mundanismo em você. Não posso ser um mundano e crer nestas coisas tremendas, verdadeiras, que logo se cumprirão. Não posso dar o meu coração e as minhas afeições para esta vida e esta cultura quando todas estas coisas irão passar. O meu Salvador logo se encontrará presente aqui mais uma vez. Pensar sobre isso abole a dedicação desmedida e desnecessária às coisas desta vida. Esse é o propósito, essa é a aplicação de sabermos destas coisas de antemão. Porque é para o céu onde eu estou indo. É isso que eu estou esperando. Isso abole a minha inveja, isso abole a minha murmuração quando ela me ataca, por pessoas ricas, não é? Que se esbanjam, que não têm doenças e não têm dificuldades e não têm apertos no final do mês. E tem sucesso material, porque tem algo vastamente melhor. Logo ele virá, logo eu subirei. Pensar sobre isso, meus queridos amigos. O retorno do Salvador inspira em mim, como um crente, zelo e fidelidade pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Ele voltará por sua igreja. Às vezes, estudando, nós temos uma ideia equivocada. Nós pensamos sobre a história da humanidade como um todo. E nós pensamos a história do Egito, a história da Grécia, a história das civilizações, etc, etc. E a história da igreja, não, meu querido amigo. Ponha o foco correto. A história da igreja. E tudo mais é subsidiário. O mundo ainda existe como mundo. E este planeta continua a girar em seu eixo. Por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus não destruiu este mundo quando Adão e Eva pecou, porque Ele deu uma promessa de que Ele enviaria o Salvador, e Ele traria um povo para si, e Ele salvaria um número de pessoas tão grande, para reconstituir este céu e esta terra, e povoar este novo céu e esta nova terra, com um povo santo, que represente o seu caráter, a sua lei e a sua glória. É por isso que este mundo permanece girando, por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, quando o último dos eleitos de Deus for salvo, o Senhor Jesus Cristo não tardará mais, Ele entrará novamente no tempo e no espaço, e Ele trará a sua igreja para Ele, consigo, para sempre. Oh, amigos, pensar sobre o retorno do Senhor Jesus inspira o meu zelo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, pessoas como você e eu, que foram salvas deste mundo, nós nos reuniremos no céu com o Senhor. Como eu posso virar as costas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o lugar onde Ele me plantou para servi-lo? Como eu posso tirar o meu corpo para fora do serviço do Senhor? Como eu posso ferir de alguma maneira o corpo de Cristo, tendo sido Ele ferido neste mundo para a minha salvação? Pensar no retorno do meu Salvador traz grande amor pelo corpo de Cristo. E isso gera em nós também compaixão por pessoas, não é verdade? Um desejo de alcançá-las, um desejo de trazê-las ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo Jesus. Pensar no final e no retorno de Cristo inspira evangelismo, me ajuda a valorizar mais Cristo e tudo que Ele fez por mim, a comunhão que eu tenho com Ele, me dá um profundo senso de dívida, um profundo senso de gratidão pelo meu Salvador. Acende a reflexão e o desejo de pensar e de servir mais o meu Salvador. Deixe-me concluir com estas palavras que estão aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo de número 18. Ouça essas palavras tão profundas, tão epigráficas. 1 João 5, 18. Nós sabemos, que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Observe, sabemos que todo aquele
que é nascido de Deus. Isso quer dizer, aquele que é nascido de Deus não peca. Você não pode voluntariamente se envolver neste mundo e viver como um mundano se você foi salvo. Não quando você crê nestas coisas de verdade. Você não pode entregar a tua mente e as tuas melhores emoções ao lixo musical, cultural deste mundo, amigo. E colocar os teus olhos diante da tela por tanto tempo e se alegrar e se emocionar com aquilo que é vulgar e rir. E ser movido por estas coisas e buscar e amar e abraçar a cultura e a filosofia daquilo que é intrinsecamente mundano. Nós sabemos em nós, pelo testemunho do Espírito e da Palavra, que aquele que é nascido de Deus não pode voluntariamente se entregar ao pecado, não quando você de fato crê nestas coisas. Veja o restante deste versículo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ele veio uma vez, e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe agora, filhinhos, diante de tudo isso, isto é, guardai-vos dos ídolos. Amém. Esta é uma exortação extraordinária. Quanto mais você lê essas palavras finais, não é interessante que ele tenha concluído esse texto com uma exortação tão grande com estas palavras: filhinhos, nascidos de novo, nascidos de Deus, guardai-vos dos ídolos. Que palavras tremendas, não é verdade? Ídolos, meus queridos amigos, no sentido de qualquer coisa que nesta vida você se apega demasiadamente, que significa demais para você, que é uma alternativa que desvia a tua atenção do Senhor Jesus Cristo e o seu retorno a este mundo, que algo que você tira a sua alegria e o seu prazer e a sua satisfação desta coisa, desta pessoa, deste objetivo, desta carreira, entretenimento, o que quer que seja. Guardai-vos dos ídolos, diz a palavra de Deus. No final dos tempos, a esperança e a antecipação de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mundo criado, ele anseia como uma mulher grávida ao ponto de dar à luz. Em nossos corações, em nossas almas, se nós já nascemos de Deus, se já nascemos de novo, nós ansiamos pelo final e pelo retorno do Salvador como nenhuma outra coisa em nossa vida. Que tema precioso para todo crente. A esperança, a antecipação de um verdadeiro crente, isso aquece os nossos corações, isso traz de volta a perspectiva espiritual, isso move as nossas vidas. Então, amigos, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Como nós estamos vivendo? Para o que você está vivendo? Essa é uma pergunta tão importante no limiar de um novo ano, não é? Quando essas coisas estão aí diante de nós, o final de todas as coisas, e o retorno do Salvador, e tudo na terra chegando ao seu final, à sua conclusão, para o que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? E haverá uma grande consumação, e coisas tremendas e gloriosas, e o início da era eterna, e um novo céu, e você receberá um novo corpo, e será emancipado a tua mente, o teu intelecto, e não haverá mais disfusão entre alma e corpo, um querendo uma coisa, outro querendo outra coisa. Haverá perfeição e submissão a Deus, e alegria, e glória, e vida, e prazer, e coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para todo o seu povo, enquanto este mundo se deteriora e as coisas chegam ao seu final, e o Senhor às portas, como nós temos vivido. Sirva a Cristo Jesus, viva para Ele, sirva o teu Mestre, o teu Salvador, que se entregou por você, para te salvar e te resgatar. Invista em almas, não neste mundo, não em coisas que vão virar pó e cinza, em almas, pela salvação de almas. Ame, seja profundamente leal ao corpo de Cristo Jesus, queridos irmãos e amigos. Almeje, dê o seu máximo por sua igreja local, vivendo no lugar onde o Senhor lhe colocou. Traga almas a Cristo Jesus. Nunca barganhe a sua santificação neste mundo. Nunca mais manche as vestes que o Senhor Jesus Cristo lavou. Jamais, querido amigo, barganhando a sua santificação com este mundo.
e mantenha diante dos teus olhos e pensamentos aquele grande dia. Aquele grande dia. Quanto tempo levará? Eu não sei. 40 anos? 50 anos? Não creio que mais do que isso. Não estou marcando data. Mas quando você observa estes sinais, quando você percebe o que diz a palavra de Deus e o mundo em tua volta, você sabe que logo ele virá. Quanto tempo ele virá, meu querido? Pensa dessa forma, talvez lhe ajudará. Ele retornando, você estará com ele como um crente em Jesus Cristo. Ou você subindo a ele, você estará. Ambos serão o final desta história para você, não é? Ou ele vindo, ou você subindo. Quanto tempo você ainda tem de vida? 30 anos? 40 anos? Você pode ter certeza que estas coisas se cumprirão para você como crente. Quando a luz deste mundo se apagar e você subir, o Senhor retornará neste sentido em 10 anos para você, em 40 anos, amanhã. Onde você estará? Onde você estará? Em Cristo, com o povo de Deus, ou neste mundo, meu querido amigo? Viva para o Senhor, venha ao Senhor se você ainda não veio. Venha mesmo hoje, não se demore, e Ele te receberá, e você o verá. Vamos orar, gente.